Bem, irmãos, são bem-vindos aqui hoje para comemorarmos a ressurreição de Cristo, né? Há algumas coisas que me intrigam muito na Bíblia, tá? E eu vou mencionar algumas delas só. Uma delas é um versículo pequenininho que tem lá em Gênesis. E Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Nunca vi ninguém pregar como é que Enoque andou. A Bíblia não fala nada, mas fala de Enoque que andou com Deus. Alguém pensou nisso já? O que ele fazia enquanto andava aqui? Eu às vezes fico pensando, como é que é? Por que o autor de Gênesis, no meio de tanta gente que ele menciona a genealogia, só cita Enoque? Mas cita também outra coisa que me intriga. Por que Caim foi oferecer sacrifício a Deus, Deus rejeitou, e Abel foi oferecer sacrifício e Deus agradou? Até agora, as explicações que eu já ouvi não me satisfizeram. Sinceramente, dizer que porque Abel já sabia o que era, que Deus queria sangue, para mim isso é uma coisa que não me convenceu, tá? Não me convenceu, porque não tinha nada escrito antes que Deus esperava sangue. E Caim ofereceu legumes, verduras, frutos, né? Outra coisa que sempre me encasquetou é Elias. Elias, a gente enfatiza o fato dele ter orado lá, Deus ter tomado o sacrifício todo, né? Mas a gente fica mais preocupado com a depressão de Elias. Muitas pregações, muitos livros são escritos, muita coisa é dita a respeito de Elias, mas não explica também ele chamar Eliseu, jogar a capa para Eliseu e falar assim: olha, Eliseu, tchau, tchau, você vai ficar no meu lugar. E aí vem uma carruagem de fogo e leva Elias. Você, puxa vida, que coisa, né? Também me impressiona por que Moisés tirou o povo do Egito e também não fala nada do que ele fez de extraordinário, a não ser a vida dele, conduzindo aquele povo pelo deserto, falando com Deus e tudo mais, e o corpo dele ter desaparecido. Também ninguém sabe onde é que estão os ossos de Moisés. Só sabe que ele subiu para o monte e nunca mais foi encontrado. Já pararam para pensar nisso? E, para confundir mais a mente da gente, vem Jesus, que sobe lá no Getsemane, começa a orar e conversar com Elias e com Moisés. Duas pessoas que desapareceram da terra. E quinta-feira, quem veio ao culto de oração, chamou a atenção nossa para a oração de Jesus, né? A última oração de Jesus em favor dos seus discípulos. E aí é uma coisinha pequenininha que me chamou a atenção, que Jesus veio, mas ele recebe os discípulos porque eles eram de Deus. Quer dizer, os discípulos eram, já antes de serem discípulos de Jesus, eles já eram de Deus. E Jesus fala assim: eles eram teus e tu os deste. Eu fiquei pensando nessas coisas que se falam pouco, né? A gente conhece muito de Jesus, dos seus ensinamentos, do que ele quer da vida da gente, como ele viveu, o que a gente deveria viver. Mas há algumas curiosidades aí que eu acho que despertam mais a nossa atenção. Na vida de Paulo, hoje o pastor Edson vai falar daqui a pouco, Paulo se desliga de Jerusalém, sai pelo mundo para
na primeira, segunda e terceira viagem missionária. E é um momento em que os judeus armaram para matar Paulo. E alguém que ouviu, um bisbilhoteiro lá, que entendeu, que interpretou que aquele pessoal ia matar Paulo, correu e avisou. E a casa onde estava Paulo hospedado, arranjaram um jeito de fugir com Paulo, não é isso, pastor? Fugiram com Paulo. Paulo falou assim, não vou ser morto que nem Jesus Cristo lá pelos judeus. Eu vou ser morto pelos gentios. Eu quero ser julgado pelos romanos, porque eu também sou romano. Então, há muitas pérolas, né, irmão Alexandre? Muitas coisas aí preciosas que a gente ainda precisa aprender. E aí, quando você estuda a ressurreição, hoje é dia da ressurreição, né? Tantos foram para o céu, mas Jesus é que morreu e ressuscitou. E Ele veio para trazer essa alegria para nós. Vida na morte. Então, domingo passado eu dei uma tarefa aí, mas depois eu vi que era muito difícil para os jovens condensar aquilo em visual para a gente ver. Mas há uma ligação muito importante entre o Deus que criou o céu e a terra e o homem, criou o homem para Ele. Aí há toda uma história que o povo não compreendeu totalmente. Jesus foi preciso deixar a glória, que já estava com Ele desde a fundação do mundo, para ser glorificado aqui, e Ele deu a nós a tarefa de glorificarmos o Filho e glorificarmos o Pai. Gente, isso é grande demais para a gente. Na quinta-feira, quando eu vi o irmão Daniel sintetizar a coisa, você é a glória de Deus. Em que a gente é glória, né? A gente é tão pecador, mas nós somos convocados a sermos glórias. E nesse percurso, houve muita dor, houve muito sangue derramado, houve muita morte. Jesus morreu, sim, é verdade. Jesus ressuscitou, sim, é verdade. Mas para que isso chegasse até nós como verdade verdadeira, né? Verdade verdadeira, verdade indiscutível, foi derramado muito sangue. Eu convido o pastor Edson para fazer uma englobado, né? Como é que é? Que a sua mãe falava englobado, né? Pucuri, pucuri que me fala quando faz mistura tudo. Uma apanhada. Um apanhado. O pastor Edson vai fazer um apanhado para que nós entendamos de forma clara e definitiva, para que nunca mais nos afastemos de Jesus. Bom dia, irmãos. Feliz Páscoa para todos. O que eu vou fazer, na verdade, é um resumo do resumo da vida do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. Desde que a igreja começou, ela encontrou oposição. E nessas oposições, os apóstolos tiveram que tomar parte para desmentir o que estava sendo feito no seio da igreja primitiva. Bem, então eu escolhi o título, Os Primórdios da Igreja, Apóstolo Pedro e Paulo e os Pais Apostólicos, a partir de Atos dos Apóstolos. A primeira coisa que eu gostaria de falar aos irmãos é a respeito de Pedro.
Pedro era uma pessoa como eu e você, cheio de altos e baixos. A história de Pedro é extremamente rica e marcante. Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, porque os irmãos lembram que sempre que Jesus ia orar, ele chamava Pedro, Tiago e João. Pedro, digamos assim, embora não pareça, mas Pedro era o cabeça dos discípulos, sendo também um dos apóstolos mais influentes do princípio do cristianismo. Mas como foi uma trajetória desse homem tão emblemático na Bíblia? Conheça o simples pescador Simão, chamado Pedro, homem de contrastes, ousadia, impulsividade, que foi formado por Cristo. Pedro nasceu em Betsaida e era filho de João, ou Pedro, filho de Jonas. Ele morava em Cafarnaum, onde tinha um pequeno negócio de pesca com seu irmão, em sociedade com Zebedeu e seus 2 filhos, Tiago e João. Pedro era casado, mas a Bíblia não menciona muito mais sobre o restante da sua família. Apenas diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Mateus 8, versículo 14 e 15. E Pedro viajava com sua esposa. Pedro era o tipo de pessoa que tinha seus altos e baixos. Eu vou citar alguns. Pedro viu a glória da transfiguração, como está lá em Lucas 9:32. Assombrado, isso depois, assombrado disse coisas sem sentido. Lucas 9:33. Negou ter seus pés lavados por Jesus. Ele não queria que Jesus lavasse os seus pés. Quando Jesus falou que se ele não lavasse os pés dele, ele não teria parte no ministério de Jesus, aí ele pede para Jesus lavar a cabeça, lavar o corpo e os pés. E Jesus fala para ele que se quem estava banhado só necessitava de lavar os pés, por causa da poeira, por causa do andar de sandálias que sujavam demais os pés. Confessou ser Jesus o Cristo. Logo após, tentou dissuadir Jesus para não ir para a cruz. É quando Jesus o chama de Satanás. Impulsivo, prometeu seguir e dar a sua vida por Jesus. João 13, versículo 37. Quando Jesus é preso, ele se acovarda, fica com medo e segue Jesus de longe. Prometeu que nunca abandonaria Jesus. E pouco tempo depois ele negou, ele disse: eu não conheço esse homem. Perante uma fogueira,
ele negou a Jesus. Lucas 22, 55. Noutra fogueira, isso lá no fim de João, ele confessou amar Jesus. Então Pedro tinha esse contraste de altos e baixos. E isso acontece conosco. Muitas vezes nós estamos lá em cima, fervorosos, cheios de fé, e de vez em quando a gente está lá embaixo. Ministério de Pedro depois do Pentecostes. Após o Pentecostes, dá para notar que há uma mudança radical na vida de Pedro. Isso se deve à vinda do Espírito Santo, dando a Pedro coragem, ousadia, intrepidez, e fazendo com que Pedro não temesse mais os homens. Depois dos discípulos receberem a promessa do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos 1:8, Pedro foi fortalecido e pregou o Evangelho de Cristo com poder e ousadia. Atos dos Apóstolos 4:13. No seu primeiro discurso, no dia de Pentecostes, deu testemunho e advertiu ao arrependimento a todos os ouvintes. Nesse dia, quase 3.000 almas se renderam à palavra e foram batizadas. 3.000 almas. Um homem que, dias atrás, havia negado Jesus. Agora ele, com tal coragem, com tal ousadia, anuncia Jesus, e quase 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus. Pedro e João foram presos pelos líderes religiosos por causa do testemunho dado acerca de Jesus. Mas, como resultado, cerca de 5.000 pessoas que ouviram a palavra, a pregação de Pedro, perseveravam, se converteram. E eles perseveravam unânimes em oração e anunciando corajosamente a palavra de Deus. Era interessante, irmãos, que o poder do Espírito Santo era tão grande na vida dos apóstolos, que no caso de Pedro, até a sombra de Pedro, através da sombra de Pedro, pessoas eram curadas. O tamanho do poder que eles receberam não existe mais hoje. Não tem. Nós precisamos lembrar que a igreja é uma igreja embrionária, ela está nascendo. Então, há necessidade de que coisas extraordinárias, até ressurreição ou ressuscitamento de mortos, aconteciam naquela época.
Pedro e João anunciaram o evangelho de Cristo ousadamente perante o sinédrio judeu. Atos 4, 12, versículo 12 e 13. Operavam milagres. A sombra de Pedro curava. Atos capítulo 5, versículo 15. Pedro e os apóstolos foram livres da prisão por um anjo. Atos capítulo 5, versículo 17 a 20. A primeira viagem missionária de Pedro não foi tão longe. Pedro foi até Samaria, com o apóstolo João. Atos capítulo 8, versículo 14 a 25. A segunda viagem missionária de Pedro foi para Lida, Jope e Cesareia. Bom, aqui nós vemos que Pedro não sai do território que ele estava. Ele visitou os lugares, as cidades perto de onde eles estavam. Pedro vai a Cesareia, à casa de Cornélio, um centurião romano. Atos 10, de 24 a 48. Com a perseguição aos cristãos, Pedro é preso por Herodes. Novamente, um anjo liberta Pedro da prisão. Capítulo 12, versículo de 6 a 17. Participou do primeiro concílio que houve em Jerusalém, sobre a questão se os crentes gentios deveriam se circuncidar, deveriam guardar o sábado, deveriam obedecer à lei. Terceira viagem de Pedro para Antioquia, Atos capítulo 15, e também tem um registro lá em Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pedro ficou pastoreando a igreja de Jerusalém, junto com Tiago, irmão de Jesus. E Pedro foi martirizado em Roma, sendo crucificado de ponta cabeça, segundo a tradição. A tradição diz que Pedro não se julgou digno de ser crucificado como seu mestre, Jesus Cristo. Ele falou: me crucifiquem de ponta cabeça. E assim foi feito. É interessante, irmãos, que a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos era, digamos assim, era algo palpável, era algo muito visível. Bem, deixando Pedro, vamos entrar na vida e ministério do apóstolo Paulo. Primeiro, entendendo a origem de Paulo. Paulo, o nome Paulo, era tanto romano como grego. Poderíamos dizer que era greco-romano. Ele era natural de Tarso, capital da Cilícia, na Ásia Menor. É que não dá para... Os irmãos estão vendo
parecendo uma gotinha. Ali é a cidade da Cilícia, também aquela região chamada de Ásia Menor. Sobre o seu nascimento, não temos data precisa. Talvez tenha ocorrido no ano 5 antes de Cristo. O apóstolo Paulo talvez fosse alguns anos mais velho que Jesus. Contexto da época de Paulo. Nesse mundo religioso havia a influência filosófica grega, especialmente dos chamados gnósticos ou pré-gnósticos. Os gnósticos diziam o seguinte: o espírito é bom, é puro, mas o corpo, a carne, é má. Então já começa tanto com o apóstolo Pedro como com o apóstolo Paulo, começa uma apologia, uma defesa da pureza do Evangelho. Por quê? Porque esses gnósticos diziam o seguinte: Jesus não veio em carne. Apóstolo João vai falar isso, que Cristo veio em carne. E os gnósticos diziam: não, Cristo não veio em carne, ele veio em espírito. Quem foi crucificado na cruz foi o Espírito de Jesus, não a carne, porque a carne é má. Então essa heresia começa a penetrar na igreja e começa a surgir as discussões e os dilemas que os crentes começam a enfrentar por causa dessa filosofia. Os gnósticos cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Paulo se tornou um grande defensor do Evangelho nesse aspecto. Paulo de Tarso, ambiente social dele. Primeiro, efetivamente pregar para o mundo gentil, dedicando a sua vida ao trabalho entre esses povos. O caso de Pedro foi um caso à parte, quando ele prega para o centurião. Ele leva lá para a igreja não recebe muito bem essa história de gentil misturado com judeu. Quando a igreja sofre aquela dispersão provocada pela morte de Estevão, todos os cristãos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos. E eles, quando foram dispersos, eles pregaram somente aos judeus. Isso mostra que o pensamento judaico era: o Messias veio somente para o povo eleito, somente para o povo judeu, não para os gentios.
dedicou-se a pregar o Evangelho até os confins do Império Romano. O mundo conhecido na época era o Império Romano. Então, esse até os confins da terra, para Paulo, abrangia o Império Romano, que veio até a Espanha. Apesar de seu objetivo pregar aos gentios, não negligenciou seu povo, sempre pregando primeiro nas sinagogas judaicas, antes de pregar ao povo em geral. Mas cada vez que o apóstolo Paulo ia pregar numa sinagoga judaica, levantavam-se oposições. E cada vez que ele pregava, alguns creram em Jesus Cristo, outros arrancavam o apóstolo Paulo de dentro da sinagoga, açoitavam o apóstolo Paulo, ao ponto de o apedrejarem de tal maneira que eles julgaram que ele estava morto. Mas Paulo ainda não tinha morrido. Possuía 3 esferas sociais: judeu fariseu, era Paulo, educado pelo grande mestre Galiel, que era filho de Liel, cidadão de Tarso, principal cidade da Sicília, e cidadão romano livre, usando de seus privilégios quando estes o ajudavam na sua missão. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 37, versículo 37. Alguns estudiosos entendem que a sua cidadania veio por herança paternal, que essa cidadania ele obteve não comprando a cidadania, mas veio por parte de pai. Com base religiosa judaica e o Império Romano pacificado à força, era muito pregado a pax romana, a paz romana. Só que essa paz era obtida à força. À força. Como espaço político em que vivia, Paulo conseguiu transitar entre as cidades, pregando o Evangelho e enfrentando a perseguição judia e a perseguição do imperador. Isso aconteceu durante o reinado de Nero. A rivalidade de outros sistemas religiosos, como o imperial, e os cultos de mistérios, e os sistemas filosóficos de sua época. A obra de Paulo, propagador do Evangelho, demonstrava dependência completa, absoluta ao Espírito Santo para escolher qual o local que deveria pregar o Evangelho. Quando Paulo tentou pregar em outra região que não estava de acordo com o Espírito Santo, o Espírito Santo impediu Paulo de pregar. O Espírito Santo falou: não é aí, é aqui. Passe, por exemplo, passe para a Macedônia.
apesar de estimular o autogoverno, não deixava as igrejas locais sem supervisão. Começa a surgir na igreja algumas funções, como de presbíteros, como de bispos, e os diáconos, que já vinham lá do começo de Atos, né? A igreja não ficava sem liderança, e o próprio apóstolo Paulo passava de igreja em igreja para ver como estava a situação das igrejas. Até escrevia cartas a essas igrejas. As publicações de Paulo. Paulo sempre buscava se informar a respeito da situação das igrejas que fundara através de visitantes que vinham destas igrejas, conforme está em 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 11, ou de relatos de agentes que enviava para visitar as igrejas, como em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Quando a situação local parecia exigir, ele escrevia cartas sob a inspiração do Espírito Santo para tratar dos problemas específicos. As primeiras igrejas, acompanhadas por Silas e Paulo, se aventurou na Macedônia e na Grécia, plantando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. As viagens do apóstolo Paulo. A primeira viagem de Paulo, veja, irmãos, até o capítulo 12, a figura central é Pedro. A partir do capítulo 13, a figura central passa a ser o apóstolo Paulo. Por quê? Porque é Lucas que está escrevendo. Até o capítulo 12, digamos, ele acompanhou Pedro. A partir do capítulo 13, ele vai nas viagens com o apóstolo Paulo. Porque a gente lê Atos dos Apóstolos e a gente vê que Pedro vem vindo, aí de repente corta Pedro, Paulo. Mas foi por isso, Lucas seguiu Pedro até uma parte, depois foi viajar com Paulo e narrou as viagens do apóstolo Paulo. Primeira viagem de Paulo, as primeiras igrejas, acompanhado por Silas, Lucas também. Paulo se aventurou na Macedônia e na Grécia, plantando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. A segunda viagem de Paulo, acompanhado também por Silas, Lucas, voltou à Ásia Menor, aonde ficava também as igrejas de Gálatas. Quando o apóstolo Paulo escreve as igrejas, quando o apóstolo Paulo escreve as igrejas,
Ele, por exemplo, escreveu uma carta aos Gálatas. Ele não está escrevendo a uma igreja específica, mas ele está escrevendo a várias igrejas que estão nessa região chamada Ásia Menor, aonde tem os Gálatas, que são descendentes dos gauleses, que hoje é a França. Os gauleses fazem parte da França e vieram até a Galácia. Bom, na sua segunda viagem, voltou à Ásia Menor, por terra atravessou a Síria e a Cilícia, passando por Derbe, Listra, onde se lhes juntou Timóteo, passou por Icônio, Antioquia, da Síria ou da Pisídia, é a mesma coisa. De seguida, evangelizou a Frígia, a Galácia do Norte. A terceira viagem de Paulo, já o retorno começou pelas cidades da Macedônia, Bereia, Tessalônica, Filipos, e continuou pelas cidades de Troade, Assos, Mitilene, Mileto, e seguiu para Cesareia, chegando por fim a Jerusalém. Paulo sabia que quando ele chegasse em Jerusalém, ele iria enfrentar uma oposição tão grande, que ele teria que apelar, porque ele estava sentenciado à morte, e ele sabia que ele teria que invocar ser julgado por Nero em Roma. Então ele passa em Jerusalém preso durante algum tempo. Aqui nós vemos a primeira viagem do apóstolo Paulo. Ele sai de Antioquia, da Síria ou Pisídia, e percorre um bom trajeto. Aqui é a segunda viagem onde ele vai e volta visitando as igrejas. Essa é a segunda viagem dele. Aqui também, ele vai saindo de Antioquia da Pisídia ou Síria, percorre as igrejas, funda igrejas, visita as igrejas que ele havia fundado, e ele vai parar em Jerusalém. De Jerusalém, ele parte para Roma. Agora, irmãos, mais algumas coisas sobre o apóstolo Paulo. As publicações. O apóstolo Paulo escrevia muito e tirava muitas dúvidas daquelas igrejas que estavam nascendo. Dúvidas, tais como dúvidas escatológicas, 1 e 2 Tessalonicenses,
relacionamento prático de igreja em ambiente pagão, 1 aos Coríntios, defesa do apostolado, 2 aos Coríntios. É interessante, irmãos, que muitos questionavam o apostolado de Paulo. Pode notar que em várias de suas cartas, ele começa defendendo esse apostolado. Por exemplo, em Gálatas capítulo 1, versículo 1, ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Então não era uma igreja só, eram as igrejas. Bom, Paulo fazia defesa com relação à lei judaica com o cristianismo, exemplificando que os cristãos não estavam debaixo da lei, mas estavam debaixo da graça, estavam debaixo da fé em Jesus Cristo. Explicação sistemática do Evangelho, os judaizantes. Esse povinho, chamado judaizantes, eram judeus que iam nas igrejas onde o apóstolo Paulo ia, nas igrejas onde o apóstolo Paulo fundava, eles iam lá e falavam: olha, vocês aceitaram Jesus Cristo? Eu vou colocar aqui, eles eram pseudos cristãos, tá? Eles iam lá e diziam o seguinte: se vocês não se circuncidarem e não guardarem a lei, vocês não serão salvos. Vocês precisam se circuncidar e precisam guardar a lei. E o apóstolo Paulo muitas vezes combateu isso e falou assim: não, os cristãos gentios estão livres da lei, porque a lei aponta o pecado, mas em Jesus Cristo eles obtiveram um perdão completo, sem precisar depender da lei. Combate aos pré-gnósticos, já no começo da igreja, relação de senhor e escravo que se tornam cristãos, e ele faz aquela relação de que o escravo e o senhor eram irmãos em Cristo Jesus a partir de agora. Então o tratamento de ambos deveria ser diferente. E também as orientações pastorais. A teologia de Paulo. As obras da lei somente resultam no conhecimento do pecado, deixando o homem sem esperança para executar a vontade de Deus expressa nessa lei. A cruz
é o ponto de partida para a vida espiritual e não a lei. Cristo, como homem perfeito e Deus, podia oferecer-se na cruz como fardo do pecado humano. Ao homem bastava aceitar a obra de Cristo por meio da fé. A ética paulina desenvolve-se a partir da união pessoal do crente pela fé e equilibrando-se por uma relação horizontal na qual o crente se une aos irmãos pelo amor cristão expresso numa vida moral. Este sistema ético não abole a lei, mas o cumprimento mais elevado na família, na comunidade e na sociedade em geral. Como Cristo sintetizou, ele pegou toda a lei e sintetizou em 2 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Entendia a história como linear, sobrenatural, cataclísmica e, de certa forma, pessimista. O apóstolo Paulo, como polemista, lutou pela pureza da doutrina cristã de seu tempo, tentando convencer os desviados a voltar à fé. Entre as polêmicas que enfrentou estão a salvação. Os gentios devem adotar e seguir a lei? Não. Questão levantada por visita de judaizantes a Antioquia, o que resultou no concílio de Jerusalém, que libertou os gentios da circuncisão e exigiu apenas a abstenção de sangue, de coisas sufocadas ou estranguladas e da imoralidade sexual. Racionalismo grego. Aqui no racionalismo grego entra os gnósticos, que afirmavam que Jesus não poderia ter vindo em carne, né? Que se ele veio em carne, então ele era imperfeito, porque a carne é má, o espírito é bom, então ele veio só em espírito. Racionalismo grego, tentativa de um grupo de intelectualizar o cristianismo, sustentando que havia uma diferença entre o espírito bom e a matéria má. O elo entre o espírito puro e a matéria má é uma hierarquia de seres celestiais, a qual pertencia Cristo e os anjos, que deveriam receber culto por estarem nessa hierarquia. Isso pensavam o racionalismo grego, os gnósticos. A salvação era alcançada por atos ascéticos
de negação do corpo mal por um conhecimento, isso é, gnose, acessível somente a uma elite religiosa. Os gnósticos diziam o seguinte: olha, nós somos maiores que vocês. Nós temos o conhecimento e vocês não têm. Nós sabemos e vocês não sabem. Paulo responde, reafirmando a suficiência de Cristo e pela manifestação de Deus. Muita literatura foi produzida nessa época. Muitas delas eram gnósticas. Não entraram no cânon, por serem extremamente gnósticas. Agora, queridos, o apóstolo Paulo vai para Roma. Lá em Roma ele é julgado, em Roma ele é condenado, lá em Roma ele é decapitado. Vamos lá. Junto com os apóstolos, começaram a surgir pessoas com alta capacidade, pessoas que a igreja começou a chamar de papais ou patricidas. Nós temos, por exemplo, Clemente de Roma, presbítero principal da Igreja de Roma. Hoje, ele é tido como o quarto Papa. A palavra Papa nada mais significa do que pai, papai. A palavra padre nada mais significa do que pai. Surgiu na época dos apóstolos, lá nos anos 30 até os anos 100, Clemente de Roma. Surgiu Inácio de Antioquia, de 38 a 107 mais ou menos, depois de Cristo. A igreja tinha oficiais administrativos, oficiais democraticamente escolhidos pela igreja primitiva. Bem, a igreja vai se expandindo e os chamados pais da igreja vão defendendo a igreja das heresias que estavam entrando na igreja, de fora para dentro da igreja, e das heresias que estavam surgindo dentro da igreja, entre os irmãos. Bem, para encerrar, eu gostaria de falar sobre um povo chamado Batista. Há uma controvérsia sobre
a origem dos batistas. Alguns defendem que o surgimento dos batistas foi em 1611. A Igreja Batista é uma denominação incluída no cristianismo que tem como uma das principais doutrinas o batismo de adolescentes e adultos. Esta igreja recebeu esse nome, não foi porque o povo gostava dos batistas. Ela recebeu esse nome de forma pejorativa. Lá estão aqueles que batizam de novo. Lá estão os rebatizadores. Tá? E é interessante que nós não somos protestantes. Nós não saímos da reforma protestante. Embora nós possamos até comemorar, mas nós não fazemos parte da igreja protestante. Tá? Pelo contrário, nós fomos seguidos pelos protestantes. Por quê? Por causa do batismo. A Igreja Batista não aceitava o batismo de recém-nascido. E as outras igrejas incluíam, que vieram da Reforma, que vieram da Igreja Católica, eles tinham como prática o batismo de recém-nascidos. Tá? Só isso custou milhares e milhares de vidas dos batistas. Hoje, nós amamos os presbiterianos, nós amamos os congregacionais, nós amamos os anglicanos, mas o fato é que eles mataram os nossos antecessores. Isso está na história e não pode ser negado. Outra coisa que era dos batistas era a Igreja Batista batizava por imersão, tá? Enquanto as outras batizavam por aspersão. Os batistas, inclusive o batismo, as igrejas pentecostais e neopentecostais receberam dos batistas esta forma de batismo, por imersão. Bom, avançando, eu gostaria de... Hoje, irmãos, nós vivemos num mundo aonde as heresias tentam adentrar
as igrejas verdadeiramente bíblicas. E essas heresias, muitas vezes, têm sido aceitas. E nós achamos que todos são iguais. Eu vou avançar um pouco. Por exemplo, nós temos nos nossos dias seitas e heresias. Essa daí diz: casa de oração do meu pai faz todo tipo de tratamento, cura-se câncer, mongoloide, AIDS. Atenção, tem que vir com fé. Outra coisa interessante que tem surgido é: você pode ser pastor por correspondência. Você faz um curso por correspondência, você recebe um certificado e você é um pastor. Você pode fundar a igreja que você quiser. Não precisa ser exatamente bíblica. Correndo. Sessão espiritual. Isso em igrejas ditas igrejas evangélicas, tá? Você recebe a rosa e o milagre acontece. Desencapetamento total. Essa é demais, né? Mas tem igrejas que pregam isso. Lenços ungidos. Tem igrejas que pregam isso. Como arrancar dinheiro em nome de Deus? Isso é trágico. É trágico. Fazer de Deus um negócio. E vamos lá. Explosão de milagres. Fechando as portas do inferno. Não dá para ver, mas é isso que está escrito. Fechando as portas do inferno. E só mais um. Sabonete com extrato de arruda. Você toma um banho com o sabonete, você está com o corpo fechado. Nada te atinge. Por quê? Porque você está usando o sabonete de arruda, que vai fazer esse milagre. Tá bom? As fontes consultadas foi Kernes, foi Israel Belo de Azevedo e Valdemar Crocker, Martin Dreher e Justo Gonzalez. Justo Gonzalez é uma coleção, mais ou menos dessa altura, de 10 volumes. Ele conta a história da igreja do começo ao fim. Ele é muito conceituado. Se os irmãos puderem adquirir, vale a pena. Tem histórias ali da igreja que os irmãos vão falar o seguinte: nossa,
como essas pessoas tinham tamanha fé, como elas criam em Jesus Cristo completamente, mesmo morrendo. Davam a sua vida em nome de Jesus. E, fim. Obrigado.